Vamos lá, pessoal. Quando o futuro ex-presidente foi, para o encontro com Trump, onde a gente sabe que não foi lá aquelas coisas, os apoiadores, do futuro ex-presidente estavam ali, amenizando um pouco as críticas ao Trump, dizendo, pô, olha que legal, eles estão ali se conciliando, pô, o futuro ex-presidente está, ali numa posição de conciliador, querendo ali abaixar a poeira, mostrar que ele quer trabalhar junto com o governo americano e tudo mais. Mas agora, depois que aconteceu essa visita de Flávio Bolsonaro, meu amigo, as críticas dos apoiadores do futuro ex-presidente, assim, é como se o Trump voltou a ser um monstro. Então, assim, obviamente que a gente sabe que é devido a essa visita, do Flávio Bolsonaro, justamente porque agora começou os ataques do sistema, os ataques, obviamente, do outro lado da oposição, porque, eles têm que colocar tudo no colo. Inclusive, o pior escândalo que a gente já teve, eles estão tentando jogar no colo do Flávio Bolsonaro, obviamente, justamente por causa daquele áudio que aconteceu. Mas, pô, não tem como, pessoal. A gente sabe que teve um consórcio ali entre, o poder judiciário desse país aqui e também o Planalto Central e um super banco que a gente sabe, que tem aquele nome, Master, ok, pessoal? Então, assim, não tem como jogar no colo do Bolsonaro simplesmente por causa de um áudio. É muito pouco o que ele fez, no sentido, e nem foi errado, justamente porque o Vorcaro, ele nem estava ali, nem era protagonista ainda dos escândalos, não tinha acontecido ainda nada do que a gente está vendo hoje, pessoal. Então, deixa o seu like, porque eu vou comentar como é que foi essa reunião do Trump, o que de fato aconteceu lá, o que de fato eles conversaram, ok, pessoal? E o porquê que essa reunião aconteceu 20 dias depois, do futuro ex-presidente ter ido lá, ok, pessoal? Então, deixa o seu like para a gente conseguir espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos entender o que de fato aconteceu, pessoal. Bom, vamos lá. A gente analisando os fatos aqui sem filtro, pessoal. O Flávio foi para Washington, com uma missão clara de estancar, obviamente, essa sangria nas pesquisas após, o caso Master, justamente devido a um equívoco, de quem julgou esse áudio, obviamente, contra o Flávio Bolsonaro. Mas, assim, de fato, a gente sabe que não existiu nada, pessoal. Então, assim, a gente sabe, obviamente, que existe muita intimidade entre os apoiadores, entre a direita brasileira e os assessores do Trump, ok, pessoal? Inclusive com o Trump também, ok? Não tem como negar isso, tá? Não tem como negar, pessoal. Só que o Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele precisa manter ali a política dele, certo? Justamente com o nosso presidente atual e com quem ele quer como futuro presidente. Então, assim, ele não pode ficar ali demonstrando o super apoio, obviamente, ao Flávio Bolsonaro. Óbvio que a gente sabe que pela maneira com que ele trata a direita brasileira, pela maneira com que ele tratou o Flávio Bolsonaro, obviamente chamando ele em meio a toda essa tensão geopolítica que a gente está vendo, entre Irã e Estados Unidos, ele teve um tempo ali justamente dentro da agenda para receber o Flávio Bolsonaro. A gente sabe de que lado que ele tá, pessoal. Então, é por isso que, a partir do momento que saem pesquisas, principalmente de veículos ali que a gente sabe que tem um viés, de que não são tão confiáveis, não deem crédito para isso, pessoal, porque justamente a gente sabe que no primeiro turno dessas eleições existe tanto a possibilidade do Flávio ganhar quanto do futuro ex-presidente também, tá? Infelizmente. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho justamente para aumentar essa diferença e para a gente ter mais segurança aí de que 2027, teremos uma pessoa diferente, no comando executivo desse país, pessoal. Então, voltando para a reunião de Trump, a gente sabe que não é segredo para ninguém a situação que o Brasil se encontra hoje, ok, pessoal? A gente sabe de quem lado o futuro ex-presidente está, ok? O Flávio Bolsonaro foi lá enfatizar isso, e ele enfatizou isso, ok? Dizem que o momento que eles ficaram juntos foi entre 1h30, 1h40. A gente sabe que a conversa em si, ela obviamente durou menos, ok, pessoal? Deve ter durado ali seus 30, 35 minutos, mas dentro de 30, 35 minutos você já consegue ter ali uma conversa, você já consegue passar de fato o que está acontecendo, passar ali, o seu entusiasmo em relação a mudar essa realidade do Brasil, como futuro presidente. Então, para o Trump saber quem ele está apoiando ali, obviamente,
né, por baixo dos panos, entre aspas, não que seja algo errado, mas as notícias que a gente tem dos bastidores, né, o off-record ali, né, dos jornalistas, próprios jornalistas americanos também, que estavam ali, né, que ficam sabendo, que tem muito contato com as assessorias do Trump e tudo mais, que acabam passando as informações, vazando algumas coisinhas. O que a gente tem sobre a conversa dessas duas figuras importantíssimas para o cenário geopolítico mundial, pessoal, tá? Não só brasileiro, como mundial, ok? O Brasil hoje é uma peça-chave para o Brasil, pessoal. Então, o que está acontecendo? Flávio Bolsonaro passou ali, né, um relato do que de fato acontece, mostrou uma outra visão para o Trump. Isso é legal porque o Trump, ao mesmo tempo que ele recebeu o futuro ex-presidente, ele também recebe o outro lado. Então ele quer entender e quer fazer o equilíbrio entre as informações que ele recebe de cada lado, e o Flávio Bolsonaro simplesmente passou, né, todo o consórcio que a gente vê que existe, né, dentro de todo esse escândalo que envolve todo aquele lado ali, ok, para manter ali eles no poder, a gente sabe, né, para manter o futuro ex-presidente no poder, pessoal. E para abrir, né, e para o Trump ver o que está acontecendo de fato aqui e não ter só um lado da moeda, né? Porque ele sabe que ali, justamente, ele teve que negociar com um governo que está fazendo muita coisa errada, né? Então o Flávio foi passar, né, justamente essa visão de que aquela pessoa que visitou ele há 20 dias atrás é exatamente a mesma pessoa, tem os mesmos conceitos ideológicos que, por exemplo, o irmão do Fidel Castro, né? Que o governo americano agora está, né, incriminando justamente por alguns crimes no passado, né, e tem o mesmo segmento ideológico, né, do atual líder cubano que os Estados Unidos irá derrubar, né, em poucos dias ou talvez poucas semanas, pessoal. A gente já está vendo toda essa movimentação acontecendo. Então, assim, todo o histórico de relacionamento que a gente sabe do futuro ex-presidente com todas esses governos aí contrários à democracia, pessoal, né, tentando dizer de uma maneira mais amena aqui no YouTube, o governo americano sabe, né, quem que é essa pessoa, né? O governo americano sabe que esse tipo de governo, né, facilita o avanço de organizações, né, que fazem ali o comércio de substâncias ilícitas, ok, pessoal, e que geram, né, são praticamente multinacionais que fazem muito dinheiro com isso. Então, assim, só que o Trump, ele precisa fazer essa política, fazer esse meio campo, porque ele não pode ele tem ali as suas travas, ele tem que respeitar as leis americanas também, tem que respeitar o Congresso americano, tem que respeitar a corte americana, ok, pessoal? E, obviamente, o povo americano, ok, pessoal? Então, assim, ele já está ali fazendo, né, uma baderna no mundo, no bom sentido, né, resolvendo o problema lá de Israel, Irã, resolvendo o problema do Oriente Médio, resolvendo o problema aqui nas Américas, conversando com a China, conversando com a Rússia, dizendo, né, aqui na América, no Ocidente, aqui nas Américas, quem manda é os Estados Unidos, e é isso que ele está tentando mostrar para a China, né, que tem muitos negócios aqui, ok, pessoal, no continente americano. Então, assim, é um trabalho, né, que você precisa ter ali, né, uma habilidade de negociação que o Trump tem de falta, né, uma habilidade política, né, uma habilidade diplomática. Então, o Trump sabe que ele não pode ali, de fato, ir afinco, né, apoiando já a direita brasileira, mostrando tudo, mas ele deixa isso ser mostrado pelos assessores, né, pelo convite, né, que ele faz a Flávio Bolsonaro para ir lá conversar com ele. Então ele já deixa isso claro, pessoal. Não existe, não queira tentar, não queira se deixar levar pelas notícias, por exemplo, do O Globo, né? Trump falou sobre Lula em encontro com Flávio Bolsonaro e tudo mais, entende? Não se deixe levar por essas notícias assim, porque, pô, como que ela, o que você acha que está escrito nessa notícia aqui, né? O que você acha que ela falou aqui? Porque, assim, tudo que eles sabem é o que o Flávio Bolsonaro depois passou, né? Então, o que o Flávio Bolsonaro disse? O Flávio Bolsonaro disse que o futuro ex-presidente, ele quer manter, por exemplo, uma população sem educação, para ele ter mais facilidade em dominar, ter mais facilidade em ganhar votos, né? Onde ele dá ali o pão e circo e já ganha, né, os seus milhões de votos para poder se manter, né, de acordo com as eleições ali, né, que futuramente ele sonha que ele irá ganhar, pessoal. E de fato a gente sabe também que o futuro ex-presidente, né, daqui a algum tempo não estará mais entre nós, né, já é uma pessoa que tem uma idade avançada, né, está passando aí por um momento delicado em relação à sua saúde. Então, assim, pessoal, não vejo muita esperança para o lado da esquerda, então é obviamente que eles vão voltar, né, eles vão vir com muita força agora depois
né, deste fato, né, que ocorreu entre Trump e Flávio Bolsonaro, justamente porque eles não estão acreditando, né, que isso aconteceu, pessoal, mas de fato isso aconteceu. Então, o Flávio Bolsonaro, ele foi lá passar toda a visão da direita, a visão das pessoas que realmente o Trump dá mais valor, né? Tem mais prestígio ali na fala, né, pessoal? Tem mais vigor ali na fala, né? O Trump, obviamente que o Trump não toma suas decisões sozinho, pessoal. Então, assim, o Trump tem toda uma leva ali de assessoria, e toda essa leva de assessoria, pessoal, é um pessoal cristão, um pessoal de direita e um pessoal conservador. Então, é óbvio que eles vão querer saber tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, né, no maior território, ok, geográfico de um país da América, o pessoal, do continente americano. Então é óbvio que o Trump, todas as decisões, esse convite que ele faz para Flávio Bolsonaro é justamente porque ele quer que o Flávio Bolsonaro seja o próximo presidente do Brasil, né? Ele quer ajudar a imagem do Flávio Bolsonaro a crescer cada vez mais. Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo, o pessoal. O Flávio também sabe o que ele está fazendo. Então, de fato, não acredite nessas notícias que você vai ver ali, né, de jornais aí que a gente sabe que tem um viés para a oposição, para a esquerda ali no caso, um viés para, né, a ideologia, para o lado do futuro ex-presidente, pessoal. Então, fiquem espertos porque eles vão querer diminuir ao máximo a imagem, né, e qualquer grande situação como essa que a gente está vendo aqui, né, desse grande encontro, eles vão querer diminuir isso ao máximo para mostrar que talvez o Flávio não tenha o poder, né, que o líder deles lá, né, ok? Ou que o pai, no caso, certo? Mas, pessoal, eu acho que vai ser interessante essas eleições porque a gente vai mostrar o verdadeiro poder, né, da direita brasileira, ok? Porque a partir do momento que a desaprovação do governo atual, ela está cada vez maior, tá? E não se enganem com pesquisas, tá? Não se enganem com pesquisas. As pesquisas têm alguém que paga, né? E quem paga tem interesse, tá, pessoal? Então, não se enganem com pesquisas, certo? Então, a gente verá e mostrará a força da direita brasileira, mesmo com a esquerda tentando destruir ao máximo, mesmo tentando diminuir a imagem, né, ao máximo, ok, pessoal? A gente sabe que a gente tem outros candidatos, a gente sabe que o Flávio concorre com outros candidatos, enquanto que o futuro ex-presidente não tem nenhum outro candidato para ele concorrer. Então é justamente por isso que ele também tem a chance de ganhar, ok, pessoal? Mas esse encontro aqui com o Flávio Bolsonaro, o Trump quis mostrar que, assim, eu estou de olho em você, viu, futuro ex-presidente? Eu estou de olho no que está acontecendo no Brasil e eu não vou deixar barato. Tá? Eu não vou deixar barato e eu vou entrar no território brasileiro com tudo, mas assim, não é que ele vai vir, né, com o seu poderio bélico, mas ele vai vir com o poder organizacional americano, se é que vocês me entendem, né? Se é que vocês me entendem, no sentido de que os Estados Unidos não está brincando no momento em que ele diz que a América é dos americanos. Ele não quer dizer só aos Estados Unidos, ele quer dizer a todo o continente americano, de norte a sul. Ok, pessoal? Desde lá do Ushuaia até a Antártida, até o Alasca, entendeu? Isso é tudo território americano e pertence ao continente americano, pessoal. E quem lidera é os Estados Unidos da América, pessoal. Então, assim, o Trump tá passando esse recado para o mundo, entendeu? E tá passando esse recado também para o Brasil. Certo, pessoal? Então, esse convite, esse encontro com o Flávio Bolsonaro foi justamente para mostrar isso. E agora a gente vai ter que mostrar nas urnas a força da direita brasileira para mostrar que, de fato, toda essa bolha que a esquerda infla, né, para mostrar que eles são grandes, para mostrar que eles têm apoio, para mostrar que a aprovação do Lula, do futuro ex-presidente, tá enorme, tudo isso é, assim, a verdadeira fake news, ok, pessoal? Porque a força, de fato, tá na população conservadora brasileira, que é a maioria nesse país, pessoal. Então, quero deixar aqui, tá, a minha mensagem em relação a esse encontro, tá? Isso foi um encontro muito bem qualificado, foi um encontro muito produtivo. Não deixe a grande mídia diminuir, tá, o valor desse encontro aqui, porque isso aqui significa muito para o Brasil, significa muito pro povo brasileiro, ok, pessoal? E a gente sabe que a gente prefere ter uma liderança, né, de um presidente que tem ali ótimas relações, né, diplomáticas, comerciais e políticas com o líder do continente americano do que um presidente que só apoia, né,
regimes ditatoriais, que apoia organizações que fazem comércios ilícitos, que tira fotinho, beija a testa de uma pessoa, de uma mulher agora, né, que servia a um comando aqui da capital. Ok, pessoal? E agora está atrás das grades, né? Então, assim, a gente sabe quem a gente quer, e a gente sabe quem é o mal, e a gente sabe quem é o bem para a população brasileira. Pessoal, me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse. Eu quero agradecer para você que assistiu até aqui. Vou pedir para mais uma vez você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até lá.